Olá, esse vídeo é a apresentação do nosso trabalho multidisciplinar e a gente fez sobre uma simulação computacional do impacto da ruptura da barragem de Brumadinho sobre estruturas. Esse trabalho foi feito pelos alunos Gabriela Cris e Silva e Felipe Namorato. Bom, por que a gente quis estudar sobre esse problema? É muito por conta do desastre que aconteceu em Brumadinho. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em 2019, foi um dos maiores desastres envolvendo barragens de rejeitos no Brasil. Foram aproximadamente 9,7 milhões de metros quadrados de rejeitos e causou mais de 270 mortes. A velocidade de frente de rejeitos foi estimulada entre 28 e 33 metros por segundo, e a previsão do impacto sobre as estruturas é essencial para o planejamento de medidas de segurança. Bom, então o trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia de simulação computacional capaz de estimar o impacto do rompimento da barragem sobre essas estruturas, justamente para tomar essas medidas de segurança, planejando rotas de fugas ou melhor lugar para colocar essas estruturas, as construções. Então, como objetivo específico do trabalho, nós temos que modelar o escoamento utilizando a ferramenta Abacus, utilizar um fluido análogo em escala reduzida e validar a simulação por meio de um experimento de bancada. As simulações foram realizadas, como eu comentei, na ferramenta Abacus, utilizando a formulação Copeland-Euleriano-Lagrangiano, uma escala de 1 para 1666 em relação à área real lá do desastre. O domínio, o domínio contendo reservatório, comporta, uma rampa de 3 graus e obstáculo de concreto. E a simulação foi dividida em 3 etapas, partindo do equilíbrio, depois aconteceu a abertura da comporta e o escoamento do líquido em relação ao domínio e com o choque na estrutura. O fluido tem densidade de 1.250 quilos por metro cúbico, com uma viscosidade de 250 pascal segundos. Já no experimento físico, a gente fez utilizando um aquário. A gente gravou o fluido se escoando e a partir daí a gente conseguiu a velocidade de frente do escoamento. E também a gente usou o sistema de pêndulo para poder medir a força. Bom, a calibração do escoamento foi realizada primeiro com a calibração da viscosidade desse líquido. Inicialmente, uma simulação sem obstáculo, para a gente conseguir medir a velocidade de propagação dessa onda. Variando, né, essa viscosidade, a gente conseguia chegar então num valor mais próximo ao que aconteceu lá no desastre. Então, nos resultados finais da nossa calibração, o fluido percorreu os 26 centímetros do canal em aproximadamente 14 segundos, resultando em uma velocidade em média de 1,86 centímetros por segundo. No experimento de bancada, a velocidade medida por análise do vídeo foi de 1,625 centímetros por segundo, apresentando então uma diferença próxima de mais ou menos 13%. Né? Essa diferença pode ser atribuída principalmente a pequenas variações na concentração da pasta de farinha e também pela própria estrutura do aquário. Né? Então, a simulação permitiu obter o campo de tensões e a força de reação do obstáculo de concreto. Embora a força simulada foi de 0,85 newtons, né, seja superior à medida experimental, essa diferença pode ser explicada pelo modelo quase 2D, devido, né, ao Abacus que nós utilizamos, que é uma versão gratuita para estudantes, então nós temos uma certa limitação de quantidade de nós, e não conseguimos, né, para replicar o tamanho do aquário, do experimento de bancada, não conseguimos replicar em profundidade o aquário. Então, nós utilizamos um falso 2D, um quase 2D, porém o objeto preenchia então toda a extensão de comprimento, fazendo com que o fluido ficasse retido ali próximo à barragem. Então, quando a comparação é feita em termos de pressão, os resultados da simulação e do experimento vão apresentar boa concordância, validando a metodologia que a gente está propondo. Aqui nesse vídeo, né, a gente consegue observar, então, o comportamento do fluido. Ele parte de uma comporta aberta, esse fluido ele chega até o obstáculo,
e ali a gente consegue calcular então a tensão exercida sobre esse objeto de concreto fixo no chão. Bom, já no experimento de bancada, a gente usou um aquário de 30 centímetros por 15 por 10, reproduzindo a geometria do modelo computacional. A força de impacto foi medida por meio de um pêndulo simples, posicionado a 2 centímetros da comporta. Foram observados dois momentos distintos: o impacto inicial da frente de escoamento, com um deslocamento máximo do pêndulo de 5 centímetros, e isso corresponde a uma força de aproximadamente 0,074 newtons, e o regime permanente, após o represamento do fluido, com deslocamento de aproximadamente 4 centímetros, resultando em uma força de 0,044 newtons. Bom, e esse aqui é um vídeo mostrando o experimento de bancada. Bom, e aqui a gente vai para uma comparação das pressões que a gente conseguiu. Na simulação, a pressão sustentada, que é logo depois da força inicial, ela na simulação a gente conseguiu 0,72 quilopascal e no experimento foi 0,55 quilopascal. Já na pressão de pico, a gente conseguiu na simulação 4,7 quilopascal, enquanto no experimento está 0,93 quilopascal. No regime sustentado, a diferença vale entre os valores foi de aproximadamente 25%, indicando uma boa concordância entre os métodos. Já a maior pressão de pico observada na simulação ocorre porque o obstáculo bloqueia completamente o escoamento. Isso é devido ao modelo quase 2D. Enquanto o experimento, o fluido contorna a chumbada. Bom, a pressão de impacto foi reconstruída a partir dos cálculos de altura do fluido e da velocidade de aproximação obtidos na simulação. As componentes de hidrostática e dinâmica foram calculadas separadamente, pois cada uma escala de forma diferente por conta da geometria que nós adotamos. Essa abordagem, então, evita que erros que ocorreriam ao aplicar um único fator de escala ao modelo reduzido. Os resultados que nós obtivemos, né, em comparativo são com uma altura equivalente do fluido de 44,5 metros, uma velocidade equivalente de 20,5 metros por segundo, uma pressão hidrostática estimada de 285 kPa, uma pressão dinâmica estimada de 761 kPa, e uma pressão total estimada de aproximadamente 1,5 megapascal. Bom, e concluindo o nosso trabalho, a metodologia desenvolvida reproduziu até que bem satisfatoriamente o escoamento da ruptura da barragem em escala reduzida. A velocidade de frente do escoamento foi obtida na simulação foi de 1,86 centímetros por segundo e apresentou uma boa concordância. A medida do experimento de bancada foi 1,62 centímetros por segundo, com diferença aproximada de 13%. Já a força de impacto reconstruída, que foi mais ou menos 0,044 newtons, apresentou concordância com os valores medidos em bancada, que foi 0,044 a 0,074, validando a metodologia proposta para a estimativa de cargas de impacto. Já a metodologia de reconstrução de carga permitiu estimar uma pressão de impacto em escala real, de aproximadamente 1,5 megapascal, evidenciando que as parcelas hidrostática e dinâmica devem ser tratadas separadamente. Bom, muito obrigada pela sua atenção.